Olá, pessoal. Bom dia, tudo bom? Meu nome é Gabriel. Eu sou assistente, analista administrativo aqui do Hospital Samaritano Paulista. Sou um homem negro, cabelos cacheados. Estou usando uma camisa azul e tenho 24 anos. Estou na empresa desde 2015. Entrei na empresa como aprendiz e desde então eu tenho crescido significativamente aqui na empresa. É uma honra ter sido convidado para ministrar esse bate-papo. Essa semana é muito importante para nós, colaboradores, é uma semana 100% pensada em vocês. Então, eu espero que vocês estejam aproveitando muito, assim como eu. Eu assisti alguns painéis antigos, o das mulheres, raça e gênero. Então, foi um painel bem legal, achei uma discussão bacana. Aqui no Samaritano Paulista, a gente tem muita liderança comandada por mulheres fortes, que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time incrível, não só aqui no Samaritano Paulista, como em toda a OHG. Aproveitem muito, porque hoje é o nosso penúltimo dia do Multiplica, e amanhã a gente tem uma surpresinha especial no nosso último painel. Então, aproveite os painéis que vão ocorrer hoje e amanhã também. Sem mais delongas, hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante que tem virado debate em todo mundo, principalmente nos últimos anos. Esse tema ele se intensificou bastante e a gente vai falar hoje sobre a importância de sermos antirracistas em uma sociedade racista. Para fazer esse bate-papo rolar comigo, eu tenho a Angélica Lugli, o Júlio César e a Thaís Pereira Catão aqui para me ajudar nesse bate-papo. Bom dia, Angélica. Bom dia, Gabriel, tudo bem? Bom dia para todos. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês falando sobre um tema que eu gosto tanto, né? Meu nome é Angélica, eu estou como gerente de comunicação interna, eu atendo o Care Delivery do grupo. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros longos, estou vestindo uma blusa branca e ao meu fundo tem a tela do Multiplica, do nosso evento. Eu sou mãe do João Vitor. O João Vitor fez 24 anos agora no domingo, então para mim foi uma grande alegria, claro. Estou há 22 anos na empresa e amo essa empresa, né? Amo estar fazendo a minha atividade e é isso, um grande prazer estar com vocês. É um prazer estar com Júlio. você, Angélica. Vamos seguir agora com o Júlio. Bom dia, pessoal. Meu nome é Júlio, né? Sou um homem negro, 33 anos, de barba. Estou vestido com uma camisa branca, um blazer azul. Muito legal estar participando desse evento hoje, né? Fazer parte de uma empresa que oportuniza a gente a ter esse tipo de diálogo. E um pouquinho da minha história profissional aqui na UHG se iniciou em 2016. Eu entrei na operadora, né, na AMIL, na parte do contencioso regulatório, como analista, né, temporário ali para suprir uma ausência de uma colega. Logo após eu fui efetivado e um pouquinho mais adiante, né, eu fui ao cargo de advogado, né, e atualmente eu sou advogado pleno no contencioso regulatório. Como eu falei, 33 anos, sou casado, tenho uma filha de 5 anos, Maria Júlia, mais conhecido como Maju, e vai ser um prazer estar com vocês aí nessa manhã, conversando sobre um tema tão importante. Muito obrigado, Júlio. Agora é com você, Thaís. Bom dia, meu nome é Thaís, eu sou uma mulher negra, de cabelo trançado, longo, estou vestindo jaleco. Tenho 26 anos, eu sou assistente de almoxarifado, trabalho no Hospital Procardíaco de Botafogo, no Rio de Janeiro. Trabalho aqui na UHG desde 2018, eu entrei como estagiária, faço graduação em farmácia, então foi um estágio para farmacêutico. E como não concluí minha graduação, acabei sendo aproveitada pela empresa como assistente. Já estou há 3 anos, como eu mencionei.
E além do meu trabalho na área da farmácia, eu trabalho com produção cultural, administro um centro cultural independente, junto com outras 5 mulheres, onde nós buscamos trabalhar com artistas LGBTs, negros, e dar um protagonismo necessário a essas minorias políticas, né? Eu estou muito feliz de ter tido a oportunidade de participar desse evento aqui nessa empresa e abrir esse diálogo. Muito obrigada. Thaís, que trabalho incrível. Então, bora lá, pessoal, para o nosso bate-papo. Eu tenho notado que nos últimos painéis eles começam introduzindo o assunto, então a gente vai seguir o padrão, certo? Então eu vou perguntar para vocês, o que é ser racista? Você fala para mim, Júlio? Claro. Tem a questão formal, né? O que é racismo, né? Que geralmente está ali no âmbito de ser um preconceito, uma discriminação, que é motivada ali pela cor da pele, né? Ou por uma etnia, né? Então, isso é o racismo, né? E ser racista é agir realmente dessa forma, né? Preconceituosa, discriminatória, seja diretamente ou indiretamente, né? Para mim, essa é a definição formal do racismo, né? Na prática, né? Acho que ser racista não está ligado somente a esses atos de violência que a gente vê aí no dia a dia, né? Existem, às vezes, atitudes aí no nosso dia a dia que as pessoas, por vezes, não percebem nem se dão conta, mas acabam sendo racistas, né? Praticar algumas atitudes, né? E assim, até para inaugurar o nosso diálogo aqui, eu já vou trazer uma informação de uma pessoa que eu estou apaixonado pela leitura, que é a Jamila Ribeiro, que ela colocou a seguinte informação num dos livros dela, que é nunca começar um diálogo sobre racismo dizendo que você não é racista, né? E assim, fazendo uma reflexão sobre isso, né, pelo menos que eu fiz, entender que muitas vezes as pessoas, né, sequer param para pensar ou analisar com cautela sobre aquilo que vai ser dito ali, né, da forma que vai se pronunciar, sobre alguns temas, né, que envolvem essa questão do racismo, né. Eu vejo muito as pessoas pegarem, às vezes, o termo minha opinião, né, para falar sobre determinados assuntos, só que, às vezes, essa opinião, né, ela pode ser equivocada, né, e a pessoa acaba se utilizando aí dessa premissa que todo mundo tem o direito de ter uma opinião, né, e acaba, às vezes, por cometer muitos equívocos, né, e, por fim, acabam sendo racistas, né. Eu brinco, faço a brincadeira entre os meus amigos aqui, né, que é o racismo com síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, né? Aquela pessoa que não se oportuniza a enxergar pela ótica do coleguinha, que não consegue se colocar no lugar do outro, e com base nessa opinião, né, às vezes a gente tem aí esses discursos de ódio aí nas redes sociais, esses abusos que a gente vê, essas coisas que vêm à tona aí por conta de hoje a gente tem essa internet, a possibilidade de gravar no telefone. Então, assim, ser racista e racismo, para mim, faz um apanhado disso tudo, perpassa por isso tudo. Isso aí, Júlio. É questão de se colocar no lugar do outro, né? Saber a dor do outro. Angélica, você complementa para mim aí? Com certeza. Isso que o Júlio trouxe é muito sério, né? Porque, assim, a gente vive em uma sociedade que não se acha racista, né? Então, na minha opinião, ser racista é realmente reproduzir o racismo, claro. E que na nossa sociedade, pior, ela é estrutural, né? Então, o racismo, ele é um conjunto de práticas preconceituosas e discriminatórias que elas estão presentes e reproduzidas aqui no nosso espaço, né? Então, a gente tem essa reprodução no poder da sociedade, na política, no sistema econômico, na educação, no mercado de trabalho, nas práticas religiosas e várias outras, né? Então, para que a gente possa realmente combater o racismo, a gente precisa, sim, entender o nosso papel em tudo isso, que daí a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Obrigado, Angélica. Thaís, agora é com você. Posso complementar? Claro, sinta vontade.
é porque muitas vezes as pessoas acreditam que o racismo, como o Júlio falou, né, é uma questão de opinião e um mero preconceito, mas na verdade ele está muito mais relacionado à privação de direitos, né, a Angélica trouxe que é uma opressão estrutural, estruturante, histórica, e ela fala, o racismo ele fala muito sobre relações de poder. Então, primeira coisa que a gente precisa lembrar é que não tem como eu ser racista como uma pessoa branca, por exemplo, porque ela está estruturalmente numa posição superior à minha em relação a direitos e possibilidades, né, em questões de privilégio. Então, é muito importante separar o que é uma opressão do que é um preconceito e uma opinião, pura e simplesmente, né? Mesmo que eu queira, eu não tenho poder político estrutural para oprimir uma pessoa branca, por exemplo. Então, é algo histórico, né? Nós vivemos aqui no Brasil quase 400 anos de escravidão, temos muito menos tempo de abolição do que sendo escravizados, né? A população negra, e não tem como a gente fechar os olhos e fingir que nada disso trouxe impactos, sendo que não houve um plano para que isso fosse reparado, né? Minimamente reparado. Não houve uma abolição que não foi tão efetiva. Então, a gente ainda é muito apegado à herança escravocrata aqui no país. Por isso que eu queria reforçar que o racismo ele fala sobre relação de poder. É isso aí, Thaís. E quando a gente fala de racismo estruturado, ele está estruturado na sociedade. Como você pontuou, a gente viveu quase 400 anos de escravidão. E mesmo depois da Lei Áurea ser assinada, não existiam políticas de inclusão para pessoas negras, para as pessoas terem acesso à saúde, à educação, a trabalho. E isso reflete até hoje no nosso cotidiano. A gente vive num país onde mais da metade da população é negra e mesmo assim a gente não tem os mesmos direitos. Bom, agora que todo mundo está na mesma página do que é ser racista, eu vou colocar para vocês o nosso tema. Por que é importante ser antirracista e não ser racista? Como podemos ser antirracistas? Fala para mim, Thaís. Vou seguir a onda do Júlio de citar uma autora, né, que muitos devem conhecer, que é a Angela Davis, que é uma importante ativista, participou do grupo dos Panteras Negras lá nos Estados Unidos, que lutava pelo direito da população negra, que sofria violência policial, foi presa, foi perseguida, e ela fala justamente essa frase, né, mais importante do que não ser racista é ser antirracista. Por quê? Porque o que é estabelecido atualmente, né, tem sido historicamente estabelecido, é o racismo como norma. Né? Por mais que a gente fale, eu não sou racista, eu não sou, fique repetindo isso, mas é muito comum, por exemplo, a pessoa entra num ônibus, entra um homem negro e segura a bolsa, porque já está no imaginário coletivo e social de ligar o homem negro à criminalidade. Então, por mais que a pessoa não tenha intenção, se ela se sente ameaçada pelo homem negro, é porque o racismo está ali na estrutura, ele está ali na norma, está no imaginário social entranhado. Né? Então, e ser antirracista é ter uma postura combativa diária, permanente, não pontual. Porque, por exemplo, no ano de 2020, após a morte do George Floyd, houve toda uma comoção social, né? E as pessoas mudaram as suas fotos de perfil, elas falando sobre ser antirracista e se comovendo com a situação dele, mas o antirracismo ele é uma postura diária, é uma autocrítica, uma reflexão, é uma busca por desconstruir todos esses paradigmas, né, que nós temos na sociedade, e isso tem que ser contínuo, não pontual, porque o racismo ele é todo dia, ele é aquele que a gente às vezes não vê na televisão, é aquele que é quando você entra num elevador e a pessoa te olha de cima a baixo, é rever tudo isso. É uma postura de reflexão diária e de combate. Né? Não pode ser uma coisa pontual ou só para postar ou só para constar ali, sabe? Alguém quer complementar? Certo. Thaís, só para trazer um ponto interessante, né? Coisa fática, né? Que acontece. E eu comentei uma vez com um grupo de amigos, as pessoas nunca imaginaram pensar sobre isso. Eu brinquei, né, que aqui no Rio a gente tem aqueles ônibus que o nome é Frescão, né, que são esses ônibus parecidos com esses de viagem, né, e na época que a operadora era na Barra, eu utilizava desse Frescão, né,
E eu brincava assim, eu dava um exemplo, né? Quer ver um exemplo de racismo? Nesse ônibus que eu pegava, todos os bancos, eles eram ocupados. O meu lugar, geralmente, era um dos últimos a serem ocupados. Assim. Em dado momento, você via que algumas pessoas deixavam de sentar, né? E preferiam ficar em pé do que sentar, de repente, ao lado de uma pessoa que teria um estereótipo, assim, né? Preocupante, né? Então, assim, ainda que eu estivesse bem vestido e tal, né? Isso vem muito, né? Dessa orientação lá das nossas mães, né? Você tem que andar mais arrumadinho, não sei o quê, para você não passar essa visão que a sociedade tem da gente, né? Então, assim, ainda às vezes estava bem arrumado, ou de terno e tudo mais, e ainda assim você sentia que são coisas que acontecem no nosso íntimo, né? No nosso dia a dia, na nossa rotina, que fazem parte dessa estrutura de racismo, mas que passam e pessoas nunca, talvez, vão se dar conta disso. Era só esse exemplo que eu queria. Pode seguir aí, Gabi. Boa colocação, Júlio. Angélica. Vamos lá. Isso é bem importante, né? Porque assim, o racismo, ele está enraizado na nossa sociedade, né? E o fato da gente não ser racista, ele não vai colaborar para uma mudança estrutural que a gente realmente precisa hoje. Então, para ser antirracista, eu acho que a gente precisa de reflexão e a gente precisa de muita ação, Gabriela. Então, para mim, ser antirracista é uma escolha consciente, né? É defender uma posição que nós envolvemos em ações que apoiem toda essa igualdade. Me dói escutar, por exemplo, o Júlio relatando isso. E essa atitude, ela implica por parte de nós, pessoas não negras, pessoas não negras, e entendermos e reconhecermos os nossos privilégios, né? Que são parte desse problema e principalmente a solução. Então, como que a gente faz isso, né? Então, a gente precisa identificar, construir e desnaturalizar o racismo no nosso cotidiano, né? E em toda a nossa atitude. Quando a gente reflete que assim, não é normal, gente, num país que 56% da população negra e eles não estão presentes nos espaços de poder, na política, no sistema econômico e outras mais, né? E aí, Gabriel, se me permite, eu quero aproveitar e ressaltar 6 atitudes que eu acho assim, bem importantes antirracistas, tá? O primeiro é descobrir que o nosso papel de pessoa branca tem significado em todo esse combate contra o racismo. Então, nós precisamos entender que a gente precisa falar mais sobre o racismo com outras pessoas, né? Porque existe muito tabu. Eu não vou falar sobre esse tema. Alguém pode se sentir dolorido por isso. Não, é um tema que precisa ser discutido. A gente precisa perguntar, a gente precisa conhecer para poder combater, né? Então, a gente vive numa sociedade racista. Sim, a nossa sociedade é racista, infelizmente, né? E as pessoas brancas aqui têm muitos privilégios. Né? Então, a gente tem um papel social muito grande na luta contra o racismo. E para ser antirracista, é preciso apoiar os movimentos, né, das pessoas negras e entender que, embora a gente branco não seja o foco principal dessa luta, nós podemos usar a nossa voz para poder falar sobre ela e combater. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho super importante é que a gente não pode minimizar ou fazer de conta que o racismo não existe. Então, como eu comentei, o Brasil ele é um país estruturalmente racista. A gente é marcado pela exclusão, pela marginalização e pela falta de representatividade negra, como eu tinha comentado na primeira pergunta. O terceiro é repensar os nossos hábitos, né? Que eles estão enraizados e que muitos são preconceituosos, gente. Isso a gente precisa mudar. Então, muitas atitudes nossas, comentários preconceituosos que ainda existem, e muitas vezes eles passam até despercebidos, tá? Tá tão enraizado nas pessoas, é tão natural que nem percebe que falou, que teve aquele ato.
Então, como o Júlio falou, né? Então, ninguém queria sentar do meu lado do banco. Então, por quê? Porque isso está enraizado e a gente precisa mudar. Então, para combater a discriminação racial, a gente precisa repensar, né? E assumir um novo olhar sobre esses hábitos que eram antigos. Não são mais, a gente precisa mudar. O quarto item que eu acho bem importante é ficar atento no nosso vocabulário. Então, a gente precisa entender que é preciso eliminar, gente, as expressões racistas, né? Então, por exemplo, amanhã é dia de branco, né? Numa segunda-feira, geralmente as pessoas falavam assim: isso daí é um serviço de preto, a coisa tá preta, é o mercado negro, a lista negra. Enfim, são tantas expressões que eu não vou ficar citando uma por uma aqui. Mas fica a dica, lá no The Hub, na página do Incluir, existe uma cartilha, né, com as expressões que a gente deve eliminar do nosso vocabulário, por favor. E apoiar as pessoas negras é o quinto passo que eu queria comentar, né? Então, a gente precisa consumir mais o trabalho das pessoas negras, buscar ler autores negros, valorizar a produção de cientistas, diretores, artistas, profissionais da nossa empresa. Isso é muito importante. E o sexto, que eu acho assim, de uma importância tamanha, que é falar com as crianças, né? Então, a educação racial começa em casa. E a gente precisa, sim, falar com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos vizinhos, enfim. A gente precisa educar sobre a igualdade racial e o quanto isso é importante. Eu considero que o exemplo vem de casa. É isso. É isso aí, Angélica. Racismo não é tabu. E a gente precisa falar sobre ele. Ele está estruturado, a gente vivencia ele diariamente, e é muito importante o colaborador e os prestadores conhecerem, saberem que eles têm opções, se eles presenciarem ou forem vítimas de atitudes racistas aqui na nossa organização, eles têm a ferramenta do compliance para poder fazer qualquer tipo de denúncia. E como a Angélica falou, é necessário políticas de inclusão para que todo esse processo de reparação histórica seja reformulado e que os negros sejam cada vez mais incluídos. Eu fico muito orgulhoso, na verdade, fiquei muito orgulhoso quando eu vi que um CEO de uma das nossas unidades de negócio é um CEO negro. É uma questão de representatividade que eu nem sei explicar, gente. Essa é uma coisa muito importante para nós. É fantástico. Vamos lá, aos pretos que estão aqui acompanhando a gente nesse painel, no nosso bate-papo. Gabriel, Me conta só que fazendo, não tem o que acrescentar, eu acho, no que a Thaís colocou e no que a Angélica trouxe, né? Acho que foi irretocável, foram perfeitas aí nas orientações. Eu acho que a questão, né, primordial também é aplicar, né? Tudo isso que elas falaram o quanto antes, né? Porque o tempo urge, né? A gente aqui hoje já conseguiu muita coisa, mas a gente está colhendo os frutos, né, de lutas de pessoas que vieram muito antes da gente, né? Eu acho que a população está caminhando para promover essas políticas inclusivas, tudo mais. A gente, né? Mas eu acho que a gente ainda está muito igual o Lulu Santos, né? Com passos de formiga e sem vontade, né? E eu acho que essa chave, eu acho que só muda, né? Esse passo só aumenta, essa vontade só aumenta se isso deixar de ser uma luta só da população preta, né? Como a Angélica trouxe aí, isso tem que ser uma luta de todo mundo, né? Não basta para ser antirracista você se relacionar com uma pessoa preta, você ter um amigo preto, ou você ser preto, né? Eu acho que ser antirracista é você ter essas ações que Thaís falou, que a Angélica falou, e às vezes a pessoa, né, quer iniciar ali, quer um start de trazer isso para a sua vida, e nada melhor de começar com uma autorreflexão, né? Uma autoanálise, de olhar para dentro e ver como é que ela se porta na sociedade, né? Eu acho que isso é importante, se questionar sobre tudo, né? De estar num ambiente, olhar para o lado e entender, ou se questionar por que ali não tem gente preta, né? Às vezes a gente vai num restaurante, vai num evento, vai num show, seja que for, e a gente olha para o lado e às vezes a gente não vê as pessoas pretas ali, né? Então, assim, eu acho que só contribuindo aí com o que elas já falaram, que foi maravilhoso. É isso aí. É uma luta que são das duas raças.
como a Angélica falou, a gente não busca dividir, mas de uma forma ter uma equidade entre as nossas raças. E aí, que aos pretos que estão acompanhando a gente aqui nesse painel, comenta aqui no chat se vocês têm observado mudanças significativas na sociedade que tenham contribuído para isso. Júlio, Thaís, queria que vocês debatessem um pouco sobre essas mudanças que têm acontecido na nossa sociedade, que têm contribuído. Pode falar, Júlio. Esse é um ponto muito interessante que eu particularmente tenho gosto de falar, porque o que eu tenho percebido é um empoderamento, né? Em termos de mudança na sociedade, eu acho que o empoderamento por parte da população preta está muito bacana, assim, né? Eu acho que, principalmente para a mulher preta, né? Aí depois já poder complementar, né? Porque o que a gente observava, né? Era que, durante muito tempo, a mulher preta, por exemplo, tentava se colocar um lugar que não era dela, né? Por quase uma imposição da sociedade, né? De querer se enquadrar nos moldes tidos como padrões, né? Em termos de moda, de beleza, cabelo, por aí vai, né? Hoje a gente já tem cada vez mais produtos para cabelo, cuidados para pele, né? Trazendo e valorizando essas questões das raízes negras, né? Que eu acho que é super legal, né? A gente está no viés aí também agora de um empreendedorismo, né? Onde todo mundo está conseguindo empreender mais, o negro tá usando mais nesse sentido também, né? A gente tem produtos no mercado voltados à população negra. Esses dias, inclusive, eu dei de presente para uma menininha de 1 ano, né? Uma bonequinha preta, né? E a menininha não era preta, era branca. Aí eu até brinquei com os pais, são meus amigos, né? Eu falei, vou dar uma bonequinha aqui para ela lembrar da amiguinha dela, da Maju, que é minha filha, que tem 5 anos. E acabou que ela ganhou 2 bonecas dessas, uma pretinha e uma branquinha, e são as bonecas preferidas dela, entendeu? Então, assim, de certa forma, a gente está contribuindo também, né? Para já criar ali naquela criança ali uma consciência de que a vida vai além ali da casa dela, dos pais e família branca, e que existe um outro lado, né? Então, assim, eu acho que a gente está colhendo aí o resultado de quem lutou. Então, por isso que eu acho que é importante, né? A gente continuar a seguir a discutir essas questões para os nossos netos e bisnetos possam viver numa sociedade mais igualitária aí, né? Porque eu acho que ainda tem um caminho grande ainda a ser percorrido, né? É isso aí. E você, Thaís, você tem notado essas mudanças na sociedade? Eu acredito muito no poder das políticas públicas, né, como, por exemplo, as cotas, né, a política de cotas, que já acontecia em diversos países, e aqui no Brasil nós enfrentamos uma resistência um pouco maior, mas acabou acontecendo, que foi muito importante para incluir o negro na universidade, e que precisa ser contínua, né, para além da cota, mas da permanência na graduação, pós-graduação e tudo mais. O Júlio citou muito bem os produtos de beleza e a questão estética que vem sendo debatida, porque antes era realmente a regra alisar o cabelo ou fazer um relaxante, alguma coisa, ou tem gente até que inclusive que se submetia a cirurgias, né? E hoje em dia realmente um empoderamento e o fato da mulher negra se entender como bonita e ter uma representação maior um pouco na mídia fez com que a gente conseguisse enxergar beleza em si mesmo, né? E começar a entender que cada um tem o seu padrão, não é o padrão do outro, né? E isso não importa, sabe? Antigamente era um grande tabu eu usar um cabelo de trança, um cabelo de dread. Hoje ainda existe muita discriminação, mas melhorou, né? Um pouco, eu não vou dizer que não, mas essas ações, como eu sempre falo, tem que ser sempre contínuas, né? E eu acredito muito na autonomia da população negra, da gente buscar ser autônomo e independente, porque nada é de graça, sabe? Nada vem cedido. É tudo à custa de muita luta e à custa da nossa pressão também, sabe? De tentar ver o próprio valor e, a partir disso, toda a sociedade começa a enxergar também, né? E justamente essas pessoas, empresas e locais que se dizem antirracistas e apoiarem de fato, né? Então, acredito muito no poder da política pública, acredito muito na autogestão também, e acho que isso tem melhorado, sim. Mas, como o Júlio bem disse, né, com passos de formiga, e a ideia é que a gente consiga cada vez mais avançar nesse sentido. Que ótimo, Thaís. Muito obrigado pela sua colocação. Eu não sei se vocês acompanharam nos últimos meses, mas rodou uma foto, uma corretora
de valores bem famosa aqui no Brasil, onde todos os integrantes eram homens brancos, no caso. Então, de alguma forma, vocês acham que o preconceito ainda está instaurado em ações do dia a dia e que muitas vezes nós não percebemos, são bem velados, né? Comenta para mim, Angélica. Claro, Gabriel. E sim, né? Então, assim, o Brasil ele é um país onde grande parte da população admite haver racismo, né? Então, se você pergunta para alguém na rua, o Brasil é um país racista? É. E você é racista? Não. Então, ninguém admite que é, né? Mas se a gente olhar toda uma história que a gente traz, então é impossível não ser racista, criado numa sociedade que é racista, né? Então hoje a gente muda isso, mas eu falo a minha idade, não tenho problema nenhum, eu tenho 43 anos e na minha infância era muito comum piadinhas, era muito comum olhar diferente, e eu fui criada numa sociedade assim. Então, hoje, eu luto sempre contra eu mesma, né? Contra tudo aquilo que eu vivenciei, e eu não quero que hoje isso seja a minha realidade. Então, eu luto cada dia para que melhore isso. Né? O meu filho eu já criei de forma diferente. Eu fui casada com um homem pardo, o meu filho, então, é a nossa mistura. E eu sempre criei o João Vitor de forma com que ele falasse sobre o assunto muito bem, e a gente também vive situações onde o preconceito é muito grande com ele e foi muito grande com o meu marido. E é isso que a gente luta a cada dia, né? Que eu não quero para mim. Mas quando a gente fala de sociedade, muito do dia a dia isso é despercebido. Então eu tenho certeza que quando aquela foto foi postada, ninguém reparou nisso. Por quê? Ficou tão despercebido aquilo e tão normal, porque era a realidade deles, mas não é a realidade. A gente precisa mudar isso, né? Então a gente precisa sim mudar esses comentários que a gente faz de cabelo, de cor de pele, das piadinhas dos corredores que a gente escuta por aí, nas expressões que a gente faz, né? Na falta da representatividade nos espaços. Então vamos sim contratar pessoas pretas nas empresas, vamos sim prestigiar todo o esforço de trabalho e promover esses profissionais, né? Então a gente precisa ter mais gente em cargo de liderança preta que tenha representatividade, que tenha voz, que possam ser agentes de multiplicar coisas boas. Então eu acho que isso é muito importante. A gente não pode aceitar que uma publicação de uma foto é normal. A gente precisa mudar isso. Então, a gente hoje tem uma empresa que valoriza isso e eu tenho muito orgulho de trabalhar nela e de ver toda a mudança que está acontecendo aqui dentro. É isso, Gabriel. Se alguém quiser completar, fica à vontade. Obrigado. Fala para mim, Thaís. Acredito. Então, um dos pontos que vocês falaram era sobre a falta de representatividade e da questão da foto. O famoso teste do pescoço, né, que a gente deveria se fazer sempre, quando entra num ambiente, principalmente nos ambientes mais privilegiados de classe alta ou em carreiras onde a gente sabe que é mais difícil o acesso, por exemplo, medicina, até o direito mesmo. E a gente, por exemplo, eu trabalho no hospital, então vou trazer a minha vivência da área hospitalar, né? Se eu for verificar quais são os cargos onde existem pessoas negras, dificilmente são cargos de liderança, né? Não temos essa representatividade de uma forma expressiva, sabe? Então, é sempre fazer esse teste do pescoço. São as pessoas negras, é que elas estão trabalhando ou elas estão aproveitando. Se eu estiver num evento, numa festa, elas estão limpando o chão ou elas estão sendo servidas. É sempre bom a gente fazer esse tipo de reflexão, porque muitas vezes a gente fala, mas tem muito negro aqui. Mas onde está o negro? O que o negro está fazendo? Ele está na posição de servidão, que é historicamente relacionada a ele sempre, né? Ou ele está em alguma outra posição de maior destaque? Houveram algumas empresas, né, que foram criticadas há um tempo atrás, porque quando foi questionado, cadê a representatividade? Eu não boto um negro porque eu não consegui encontrar nenhum com capacidade
né? É difícil encontrar. Mas, olha, por mais que seja um curso mais elitista, uma carreira um pouco mais elitista, se a gente se propõe a ser antirracista, a gente precisa fazer um movimento, né? A gente precisa sair. Tem a Djamila, o Júlio falou da Djamila, mas em algumas das apresentações que eu vi dela, ela falou assim: ninguém muda o mundo confortavelmente. A gente precisa do desconforto, a gente precisa do desconforto para poder mudar. E dói, assim. Muitas vezes as pessoas acham que a gente quer culpar o branco pelo racismo. E aí a pessoa fala: mas eu não escravizei ninguém. Mas você colhe os frutos da escravidão, você vive do privilégio da escravidão, por mais que você não queira, você vive, isso é um fato, está dado, sabe? Você querendo ou não, você colhe esses frutos desse privilégio. Então, não é uma questão de culpar, mas de se responsabilizar, porque a partir do momento que você sabe, que você entende que a sua atitude, né, que você pode estar reproduzindo alguma coisa, você tem que ter uma ação, né, de não querer repetir aquilo e evoluir como ser humano mesmo, para buscar ter uma sociedade mais justa. Eu acho que talvez se o branco tivesse a oportunidade de estar na nossa pele por um dia, né, e sentir quantas são as barreiras, e que você tem que ser 2, 3 vezes melhor, mesmo estando 500 anos atrasado, né, você é exigido isso para poder chegar no mesmo lugar que o seu ponto de largada, muito atrás, e que você tem que compensar toda a falta de acesso. Talvez fosse fácil compreender melhor, fosse mais fácil, né? Eles entendessem melhor o que a gente passa. E é isso, assim, o branco, ele tem um papel na luta racial, mas não é um papel de ser protagonista, de dizer o que a gente sente, porque nós temos voz, nós temos opinião, nós podemos falar por nós mesmos, né? Mas ele tem o papel, porque, por exemplo, numa mesa onde só tem gente branca, alguém solta uma piada racista, qual é o seu papel de branco antirracista? É você se posicionar, é você corrigir, é você questionar, né? É você ativamente mostrar que você se importa com aquela pauta, né? Você efetivamente agir. Então, isso é ser um aliado, né? Não é você falar pelo negro o que o negro sente e o que o negro quer, né? A Angélica trouxe a questão de estar representado em espaços de poder, porque a liderança é uma coisa extremamente importante, né? O líder, ele tem todo esse papel de engajar as pessoas, e isso precisa se capilarizar, não ser uma coisa pontual, isso tem que estar no sangue, principalmente numa empresa como a nossa, que tem como cultura inclusão e diversidade. Isso aí, Thaís. Obrigado por suas colocações. Júlio, me conta aqui o que você acha que se as ações de racismo ainda estão instauradas no dia a dia, com base naquela foto da corretora de valores, onde só tinham homens brancos participando. É até legal, queria complementar o que a Angélica falou, né, da questão de as pessoas se dizerem, né, se classificarem como não racistas, né? Eu estava lendo em algum local que tinha informação de que foi feita uma pesquisa, né, e questionavam se o Brasil era um país racista. Aí as pessoas, 89%, 90% responderam que o Brasil era um país racista. E foram questionadas se elas eram racistas, né? Se as pessoas, né, individualmente responderam ali se elas eram racistas. 89% disse que não era racista. Então, é uma incongruência, né? Se você está num país que você considera que é racista, tem 90% dessa informação, e 89% diz que não é racista, esse racismo está velado, né? Está escondido. E quando aparece uma foto dessa empresa, isso realmente dá o que falar, porque nos faz refletir sobre isso tudo que as meninas colocaram, né? Principalmente por ser uma empresa com nome no mercado, aí você se questiona, pô, será que lá não tem, não houve essa percepção que as contratações tiveram? Será realmente que não existe profissional de outro perfil étnico para ocupar aquele grupo de funcionários, né? Na concepção daquela empresa, né, na pessoa ali que administra ou contrata, é normal, aquele é o padrão, né? A Angélica também citou, 56% da população é negra, né? E a gente, naquela foto, não consegue enxergar um percentual mínimo de negro ali, né? E não só naquela foto, né? Se a gente olhar em toda a estrutura empresarial de poder do país, a gente não enxerga essa representatividade, né? Como o Thaís trouxe também,
Eu acho que a população ela já se acostumou, né? Ela está acomodada. Ela falou, vai exigir um esforço. Sair da sua zona de conforto é complicado, né? A gente tem aqui os nossos próprios demônios, a gente sabe o quanto é difícil a gente vencer nossas barreiras, nossos obstáculos, né? Ainda mais se a luta não é para a gente, né? Se eu não vou me beneficiar, né? Olha o dilema. Eu entendo que é complicado, mas a população branca, no geral, ela está acostumada a ver o negro ocupando espaços de submissão. Entendeu? Não há nenhum espanto, né? Como o Thaís falou, para fazer o teste do pescoço. Se eu entrar no restaurante XY, eu posso ver o negro, mas eu vou ver o negro servindo. Ver o negro num subemprego, né? E não vou ver o negro numa atividade estratégica. É raro, você encontra. Mas, né? Tem uma discrepância aí com a quantidade da população, que é 56%, para as oportunidades que são oferecidas, né? Então, eu acho que isso, sim, merece esse reflexo. Isso dificilmente, né, dificilmente é feito, as pessoas brancas fazem esse questionamento, né, sobre a ausência dos pretos em determinados lugares, e trazendo isso para o campo da empresa, em cargos, seja de liderança, de gestão, né, e por outro lado, né, corrija-me se eu estiver enganado, geralmente nos causa um espanto enquanto população se a gente entrar no consultório e ver um médico negro. Se a gente entrar no escritório e ver o advogado negro, você vai se questionar, será que esse diagnóstico está correto? Ou precisar, talvez vai recorrer a uma segunda opinião, né? E isso tudo não mexe só com a cabeça, né, da população branca, isso mexe com a nossa cabeça enquanto negro também. Provavelmente Thaís, enquanto criança, ouviu da mãe que ela tem que ser 2 vezes melhor, como eu disse, que ela tinha que se vestir melhor, né? E isso causa na própria população negra alguns, não digo problemas, né, mas algumas travas, né? Até falando de mim, assim, eu achava que tudo que eu tinha que fazer tinha que ser muito perfeito para eu poder ter o devido, seja reconhecimento, ser visto, ser utilizado, seja no âmbito profissional, pessoal, no esporte, porque eu acho que eu trouxe muito disso, porque minha mãe sempre trouxe muito isso, né? Minha mãe antiga, né, me teve com 37 anos, então ela já era uma mulher mais velha, né? Então ela vivenciou isso na infância dela, né? Não, você tem que ser, tudo que você fizer, você tem que ser 2 vezes melhor, senão você não vai conseguir. Você tem que se arrumar melhor, porque na rua você não pode andar sem documento, né? Porque você sabe como é que é uma abordagem e tudo mais. Então, isso traz alguns problemas, né? Você, às vezes, não deixa de fazer, né? Em determinado momento da minha vida, inclusive, eu deixava de fazer algumas atividades porque eu não conseguia entregar 200%. Né? Isso eu fui trabalhando e entendi que o feito é melhor do que o bem feito, né? Então, isso eu fui desconstruindo. Então, são alguns reflexos de que essa estrutura racista traz para a gente, né? A gente, enquanto negro, a gente vivencia tudo isso que a gente está narrando, está trazendo para discurso, a gente vivencia na prática. Se a gente, né? Eu, como advogado, né, eu já tive em eventos, em oportunidades, em situações, né, até dentro da própria UHG, que nós, por exemplo, fomos num evento, num hotel no Rio, né, bem renomado, evento grande, evento à saúde, e eu fiz essa reflexão na hora que eu cheguei, assim, eu olhei para o lado, fiz o teste do pescoço. Poderiam não ter, tá? Outros negros no ambiente, mas o meu olho não alcançou. Eu olhei para um lado, eu olhava para o outro, eram mais de 400 pessoas, no mínimo, e eu não enxergava outro igual. Não enxergava um outro preto. Enxerguei quando eu cheguei. O segurança, a menina da limpeza, do evento para dentro, eu não enxerguei. Para não dizer que eu não enxerguei, um dos palestrantes era negro. Né? E aí traz aquela reflexão, né? Aquele nosso pensamento, caramba, o que esse cara não fez para poder estar ali como palestrante, né? Deve ter inventado a palestra. Você fica nessa, né? Então, esses são alguns episódios, né, que a gente tem enquanto negro, que a gente se pergunta, né? Uma das coisas que eu gosto de trazer também é um fato, né, de reflexão, né, sobre esses termos que a gente usa no dia a dia, que a Angélica muito bem trouxe, né? Quando a gente está num convívio, né, majoritariamente branco, né? Às vezes vai ter uma pessoa ou outra que vai falar assim, Júlio? Não, mas Júlio é preto de alma branca.
Isso provavelmente já deve ter acontecido né? Por anos, né? Quando na minha adolescência, quando eu era criança, eu ouvia isso, né? Porque em alguns determinados momentos, às vezes na escola ou na faculdade, algum lugar assim, às vezes eu era aquele único negro, né? Que a gente tem esse termo, né? De ser o único negro. Então, às vezes, por vezes, você ouvia isso, né? Então, no momento que eu ouvi uma música de Jorge Aragão, foi quando me deu o start que ele fala, né? Esse preto de alma branca para você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda nem nos faz sofrer, nem resgata a nossa identidade. Então, eu fui entender ali que para eu ser validado em alguns ambientes brancos, eu precisava trazer alguma característica branca. Então, quando se tinha nada para incluir ali como branco, era me colocado que a minha alma era branca, né? E a vontade de hoje que a gente tem de falar não, sou preto de alma, sou preto de corpo, né? Então, a gente faz todos esses questionamentos estruturais e se pergunta realmente, como as meninas trouxeram, será que essa empresa lá, voltando para a questão da empresa, não tem uma política, né, de inclusão, de inclusão, de né? diversidade, O que precisa ser feito? É bom ressaltar que uma pesquisa da Ethos mostra que apenas 10% das 500 maiores empresas do Brasil, apenas 10% são homens negros que ocupam cargos de liderança. Então, é muito importante. Pessoal, nosso bate-papo está muito bom, mas a gente precisa fazer a pergunta da plateia aqui que está acompanhando a gente, e eu vou pedir para logo depois vocês fazerem as considerações finais. Então, eu tenho uma pergunta da Carolina Teles, do Butantan. Ela diz que tem uma filha de 21 anos que se encaixa na geração Y e ela percebe nitidamente que essa geração vem com um olhar para todos esses temas de preconceito. E ela está muito confiante que essa geração fará a diferença. Mas o grande trabalho começa em casa. A Angélica e o Júlio, eles podem responder melhor, porque eles têm filhos, né? Eu vou deixar para o Júlio falar, a Angélica fazer um breve complemento e a gente poder encerrar a nossa live. É isso, né? As meninas, acho que a Angélica já trouxe até um ponto, né? Que a educação da filha dela, do filho dela já foi diferente, né? Eu tento, né? Lógico que a gente ainda tem alguns resquícios, assim, né? Às vezes até dentro da própria família, né? Como educar os nossos filhos, né? Mas a gente tenta fazer da melhor forma, né? Tenta dialogar com essa criança, né? Que ela é bonita do jeito que ela veio, que o cabelo dela é legal, que ela não precisa ter o cabelo alisado, que o coleguinha não é melhor porque a cor é diferente, que a nossa cor é linda, né? Que ela não precisa ter a cor de fulano, de Beltrano. Então a gente vai trabalhando, né? E realmente, eu acho que a gente está aí com gerações que estão vindo prontas aí para mudar muita coisa, né? Esse combustível, que estão dispostos, como vocês falaram aí, a sair da zona de conforto e trazer mudanças. Então, realmente, um ambiente é um momento de muita esperança aí para esse ambiente de criação dos nossos filhos. É isso aí. E você, Angélica? Faça suas considerações finais e pergunta aí o complemento. Eu super acredito também que eles estão mudando. O João tem 24 anos e eu tenho muito orgulho do meu filho. O meu filho tem os cabelos todos cacheados, né? Então a gente desde pequeno valorizou muito isso. E eu sempre falava, filho, como seu cabelo é lindo, eu quero ter o cabelo assim e tudo. Então, desde pequena, eu nunca permiti que nenhum comentário fosse feito dentro da minha casa pejorativo, né? Nem quanto ao meu marido, nem quanto ao meu filho. E ninguém, né? Então, o João Vitor foi criado muito nisso. Então, o que eu tive de exemplo, eu sabia que não queria isso para o meu filho. A minha geração foi criada de uma forma, a geração dele está sendo criada de uma forma bem diferente. Eu acredito que eles vão ser, sim, como o Júlio colocou, agentes de mudança. É tudo que eu mais espero, né? E eu quero agradecer por ter participado desse painel. Foi um grande prazer estar aqui com a Thaís, com o Júlio, Gabriel e todos vocês que estão assistindo. Convido aqui as pessoas. Eu faço parte do Grupo Melanina, então eu convido quem está assistindo, que não é integrante do Grupo de Diálogo Melanina, a fazer a inscrição. Então vai lá no Incluir, vai no The Hub, na página do Incluir, faça a sua inscrição, ou então pode mandar um e-mail para o Incluir também.
É um grande prazer fazer parte desse grupo e a gente avança muito com discussões como essas lá dentro do grupo. Então, fica aí o convite e a minha gratidão. Obrigada. Obrigado, Angélica. Thaís, é com você. Eu também estou muito feliz de participar. Eu acho que é importante a gente ter esse tipo de diálogo, de conversar e com toda a comunidade, assim, não só negra, mas todos os colaboradores da empresa que puderam assistir. Acho que é isso, é capilarizar, é no dia a dia, é sempre parar um pouco, pensar, fazer uma autocrítica, fazer uma reflexão, você sendo negro ou não, em como que você pode contribuir para combater o racismo. Então, fico muito feliz de ter essa oportunidade, de conviver, de conhecer, né, todo mundo aqui. Eu gosto de compartilhar essas experiências, aprendi muito, como sempre que a gente traz esse assunto. Então, é isso. Espero que mais oportunidades como essa aconteçam para outras pessoas trazerem esse assunto e sugestões também, para que dentro da empresa a gente alinhe toda a nossa cultura com as práticas. Pessoal, muito obrigado pela disponibilidade de todos. Eu quero agradecer imensamente pelo convite. A nossa live está encerrando aqui. Como a Angélica falou, a gente tem diversos grupos de inclusão aqui na UHG. A gente tem o Melanina, a gente tem o Pride, a gente tem diversos grupos para todos os tipos de pessoas. Então, convido vocês a participar a partir do The Hub. Um grande abraço, um beijo. Obrigado, Angélica, Júlio, Thaís, por participar desse bate-papo. Que a gente tenha uma boa semana, um bom último, começando a acabar a semana, né? Uma boa quinta, uma boa sexta. E assistam os diversos painéis que vamos ter no decorrer do dia e também no decorrer de amanhã, que sendo o último painel, uma surpresa muito especial, galera. Muito obrigado aí pela oportunidade, um beijo e um abraço a todos.